Fala pessoal, bem-vindo todo mundo aí a mais um vídeo no canal Desmiste-Física. E a questão que eu trago para vocês hoje é uma questão da Olimpíada Ibero-Americana de Física, uma questão aí de Olimpíada. Questão muito interessante, questão essa que uma questão nesses moldes já caiu também no ITA, extremamente parecida, só que a no ITA estava até um pouquinho mais complicada do que essa. Vamos ver o que essa questão está pedindo da gente. Uma estrela tripla é formada por 3 estrelas de mesma massa M que gravitam em torno do centro de massa C do sistema. As estrelas estão localizadas no vértice de um triângulo equilátero. Então isso aqui já é, como de costume, informação extremamente importante para a gente. Inscrito em uma circunferência que corresponde à trajetória por elas descrita conforme a figura. Então, essa aqui é a figura. Essas 3 estrelas de massa igual, elas estão orbitando em torno do centro de massa e elas descrevem essa órbita aqui. Então, um problema extremamente simétrico, onde a gente vai precisar usar aí gravitação e mais algumas coisas que a gente vai ver no resto da questão. Considerando-se como dados a massa m de cada estrela, o raio r da circunferência que elas descrevem e a constante gravitacional g, determine o período t no movimento orbital de cada estrela. Então, a gente vai estar aí procurando o período da órbita dessa estrela. Aqui eu destaquei a figura, até para deixar esse triângulo equilátero um pouquinho mais reto. E a gente vai estudar como é que as forças agem nessa estrela aqui. Como é um problema extremamente simétrico, a gente pode somente olhar para uma das estrelas e aí a gente vai ter qual que é o período dessa órbita para as 3. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter, obviamente, a influência gravitacional de uma estrela sobre a outra. Vamos olhar aqui para E1. Vamos ter aqui, primeiro de tudo, uma força de atração que a estrela 2 faz sobre a estrela 1, correto? Vamos ter aqui também uma força, a gente pode ver que a distância entre as duas é igual, né? Porque esse é um triângulo equilátero. A gente vai ter aqui uma força que 3 faz em 1 também. Portanto, a gente vai ter aqui uma força resultante que aponta para o meio. A gente vai ter aqui uma força resultante apontando para o meio. E a gente sabe que uma força resultante apontando para o meio tem uma trajetória circular. Isso está gritando para a gente que é uma força centrípeta. A gente vai ter que usar a força centrípeta, então já fica um pouco na cara de como que a gente vai ter que relacionar aqui para encontrar o período dessa órbita. Beleza? Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que encontrar o quê? A resultante centrípeta desse cara. E como eu quero saber o período, eu já vou escrever a resultante centrípeta da seguinte forma. Mzão é a massa, ômega ao quadrado é a velocidade angular e o raio da órbita é a minha força centrípeta. Agora, resta a gente descobrir qual que é a força resultante centrípeta de fato. Ok, vamos por partes então. Aqui, a gente tem o quê? A gente tem que isso é um triângulo equilátero, correto? E num triângulo equilátero, os ângulos internos aqui vão valer 60 graus. Soma os 3 vai dar 180 graus, que é o que a gente espera de um triângulo. Beleza. Num triângulo equilátero, todos os centros, o incentro, o baricentro, o ortocentro, todos eles coincidem. Então aqui, como eu tenho bissetrizes, eu vou ter aqui o quê? Vou mudar de cor aqui. Vou botar esse azul aqui. Eu vou ter aqui um ângulo de 30 graus. Ah, beleza.
Então isso quer dizer que a resultante na direção do centro vai ser a projeção dessa força aqui nessa direção. O que quer dizer que isso vai ser o valor da força gravitacional, só que vezes o cosseno de 30 graus. E aqui a gente pode ver que tem a contribuição dessa estrela e dessa estrela. Então vai ser 2 vezes, porque aqui você pode ver que para esse camarada aqui, a projeção também vai estar para esse lado. Então a gente vai ter aqui o seguinte, que essa força gravitacional aqui vai ser 2 vezes Gm2 cosseno de 30 graus. E isso aqui vai ser dividido pela distância ao quadrado. Então, isso aqui vai ser a minha força centrípeta. Vamos voltar a nossa atenção para essa distância aqui, porque essa distância aqui, a gente vai ter que escrever ela em termos de R, né? Porque R é o dado do problema. Então, vamos destacar aqui essa figura. Novamente, eu vou desenhar dessa vez. Vai ficar torto aqui, né? Porque um pouco torto demais. Ok, aqui está melhor. Vamos agora pegar aqui como se fosse o centro. Aqui eu tenho R. Aqui eu também tenho R. Vamos fingir que está igual, vamos? Por favor. E vamos lá. A distância entre essas duas, como eu vou estar descobrindo o lado desse triângulo, aqui o centro vai dividir esse lado em 2 lados iguais. 2 carinhas iguais. E aqui, vamos lembrar o quê? Que eu tenho um ângulo de 30 graus. Então, se eu chamar esse camarada aqui de x, eu vou ter que x vai ser R cosseno de 30 graus. E como esse lado inteiro é 2x, eu vou ter que 2x é igual ao meu d, esse d aqui, e ele vai ser 2r cosseno de 30 graus. E cosseno de 30 graus é, obviamente, raiz de 3 sobre 2. Portanto, simplificando aqui, eu tenho que a minha distância é r raiz de 3. Beleza? Então, é isso que a gente vai colocar aqui na nossa força centrípeta. E, juntamente com esse cosseno de 30, a gente vai usar também raiz de 3 sobre 2. Então, a nossa força centrípeta vai ser 2 vezes Gm². E aí aqui a gente vai ter R ao quadrado. Opa, ao cubo não. Ao quadrado. E aqui a gente tem um raiz de 3 ao quadrado que vai ficar só 3. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o cosseno de 30 como raiz de 3 sobre 2 vezes 3. Que aí aqui eu já dou conta desse 3 que estava na distância. Então aqui eu simplifico. E aí a minha força centrípeta vai ser Gm², R², raiz de 3 sobre 3. Perfeito. Então agora eu vou pegar essa força centrípeta e eu vou substituir aqui. Portanto, vamos lá. Eu tenho aqui m ω² vezes r vai ser igual a g m² dividido por r² raiz de 3 sobre 3. Bom, esse m aqui eu posso simplificar com esse m². E esse r eu posso dividir os dois lados por r, simplificando desse lado, e aí aqui vai ficar elevado ao cubo. Então eu vou ter aqui ω² gm sobre r ao cubo, e aqui raiz de 3 sobre 3. Beleza.
Agora vamos voltar nossa atenção aqui para a velocidade angular. Por quê? Porque ômega é 2π sobre t. Correto? Então, ômega ao quadrado vai ficar 4π ao quadrado sobre t ao quadrado. E isso é igual a gm sobre R3, raiz de 3 sobre 3. Bom, a gente pode inverter isso tudo aqui para encontrar t ao quadrado. Quando eu dividir por 4π ao quadrado, depois inverter, isso aqui vai ficar 4π ao quadrado em cima, correto? E aí aqui, depois de inverter, eu vou ter R3 sobre gm, 3 sobre raiz de 3. Se a gente voltar nossa atenção aqui para o 3 raiz de 3, a gente pode fazer uma radiciação marota aqui. A gente pode ver que vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, dividindo esse 3 aqui vai dar só raiz de 3, né? Então eu vou substituir isso tudo aqui somente por raiz de 3. Espero que tenha ficado claro. Um pouquinho rápido. E aí, finalmente, tirando a raiz quadrada do nosso período. Aqui, 4π ao quadrado fica igual a 2π. E aqui eu vou deixar tudo dentro da raiz. R3, gm, raiz de 3. E assim temos o nosso resultado. Questão legal, questão aí envolvendo gravitação e força centrípeta, movimento circular também, né? Então, pessoal, é isso. Deixem o like, se inscrevam, não se esqueçam de checar as outras questões já resolvidas também no canal. E é isso aí, tamo junto, falou!